Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. A paz do Senhor a todos. Essa semana, Sérgio, eu tenho compartilhado, os ouvintes têm ouvido, você tem ouvido, a minha história de conversão, um pouco da minha vida, passando para aqueles que estão nos ouvindo, por uma experiência, para que essas pessoas entendam que elas não estão sozinhas nas suas dificuldades. Como eu disse, depois de ter uma empresa, depois de viver muito bem, eu fui à falência e eu durante 5 anos não consegui trabalho. Hoje, quando alguém na minha igreja, quando o irmão da igreja diz: pastor, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, eu hoje não vou poder estar na igreja, eu tenho um trabalho para realizar, eu imediatamente digo: não, está tudo bem, está tudo certo, vamos, porque nós precisamos trabalhar. Se há alguém que valoriza o trabalho, Sérgio, esse alguém sou eu, porque eu sei o que é viver 5 anos sem conseguir um trabalho, querendo trabalhar, precisando alimentar uma família e não tendo, e não conseguindo, e vivendo de um biscate ou de outro. Não se iluda, não pense você que nesse tempo eu escolhi alguma coisa. Eu, quando conseguia, fazia de tudo, desde cuidar de um jardim até lavar banheiros. Nunca nada foi ruim para mim, mas ainda assim eu não conseguia trabalhar. Nesses 5 anos, praticamente 5 anos, nós, a minha casa, a minha família, os meus filhos, viveram do salário da minha esposa, que não era muito, mas ela sustentou a casa, ficou firme comigo, esteve comigo todo o tempo. Muitas e muitas vezes ela chorou escondido, se escondeu para chorar, ela não suportava o peso, mas permaneceu. Isso é um exemplo que deve servir para todos aqueles que um dia se propõem a viver juntos. É no bem e no mal, no bom e no ruim, não dá para fazer distinção. Eu fiquei esse tempo todo buscando, clamando e pedindo a Deus e sendo tratado. Muitas e muitas vezes na igreja onde eu estava, porque eu nunca deixei de estar na igreja, nunca deixei de fazer a obra, nunca permiti que essas circunstâncias me afastassem de Deus. Na igreja onde eu estava, eu intercedia por alguém que precisava de um trabalho e logo em seguida essa pessoa conseguia um trabalho e eu mesmo não tinha trabalho. Vi Deus agir para a vida de tantas e tantas pessoas e eu não tinha essa ação. Muitas pessoas podem tomar isso de uma outra maneira, mas a cada vez que Deus movia pela vida de alguém, aumentava a minha fé. Eu sabia que um dia chegaria a minha vez, que um dia chegaria a minha hora. Se não tinha chegado ainda é porque Deus precisava tratar comigo. E tratou de muitas e muitas maneiras diferentes. Um dia eu, um homem que havia dado mais de 50 cestas básicas por mês, já que cada um dos meus funcionários recebia uma cesta básica, não tinha absolutamente nada para comer em casa, absolutamente nada. Conto sempre essa história, abri o meu armário e a única coisa que havia era uma lâmpada de 50 velas e eu não sabia o que fazer com aquilo. Cozinhar, fritar, comer vidro, era a única coisa que me restou no armário. Então o pastor da igreja onde estava disse: Amarildo, eu vou lhe dar uma cesta básica, mas eu não quero que você seja constrangido indo junto com todo o povo para receber a sua cesta. Você vai num dia diferente e aí eu passo a cesta para você. E foi o que eu fiz, pedi ao meu pai que fosse comigo de carro. Então eu já não tinha carro, não tinha nada disso. Ele foi comigo e se marcou um dia diferente para que eu recebesse essa cesta. Enquanto eu estava na porta da assistência, esperando para receber a cesta, o pastor não sabia, mas o pastor presidente tinha marcado uma reunião e toda a igreja, a maioria das igrejas, principalmente as lideranças, estava ali. O pastor tentou me evitar o constrangimento, mas Deus não queria isso. Deus queria que eu fosse tratado no último. Se havia algum orgulho em mim, ficou naquele lugar, naquela porta, naquele dia, já não tinha mais orgulho em mim. Já não tinha. O velho Amarildo tinha definitivamente morrido naquele lugar.
Aquele Amarildo que tinha posse, que imaginava que o trabalho era tudo, que não acreditava em Deus, achava que era Deus. Esse Amarildo ficou ali, naquele lugar. Eu fui para casa com aquela cesta básica, feliz da vida, porque teria o que comer. O que comer. Eu quero continuar contando essa história para você, mas nós precisamos orar agora. Amanhã voltamos. Amanhã eu falo um pouco mais dessa minha conversão. Agora eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, se essa vida passa dificuldade, passa luta hoje, que ela tenha certeza que o Senhor em momento algum tira os olhos de sobre ela. Que ela saiba que o Senhor a ama e a sustenta, no nome de Jesus. Quero convidar a você a estar na nossa igreja, na Comunidade Apostólica Peniel, Avenida Campesina Friburguense, número 92, centro da cidade. Tenham todos um grande dia e até amanhã.